Olá, você que acompanha o TCM Podcast nas plataformas do Grupo TCM Telecom. Hoje o nosso podcast vai trazer um convidado aqui especial que nos próximos episódios aqui do TCM Podcast vai trazer uma novidade muito bacana que a gente está aqui articulando e que vai falar sobre esse assunto hoje, além, claro, do nosso tradicional bate-papo aqui com os nossos convidados do TCM Podcast. Hoje conosco o Likelly Barros e o Tássio Araújo, né? Tássio Araújo, nosso colega aqui da redação TCM, o nome aí da 95 FM, e que vai estar à frente dessa novidade que a gente vai anunciar daqui a pouquinho no TCM Podcast. Olá, Likelly, Tássio, sejam bem-vindos. Olá, que prazer estar aqui novamente. É muito bom, adoro estar no TCM Podcast. Valeu, Moisés. Bom estar aqui para a gente falar, né? Coisa boa que a gente gosta da nossa profissão, Likelly também. Vamos lá, então, vamos lá. Pois bem, né? A novidade para essas próximas edições do TCM Podcast é o selo especial TCM Podcast Memória do Rádio. A gente vai trazer aqui uma série de programas especiais falando sobre a história da radiofonia aqui na cidade de Mossoró, com personagens que são parte dessa história, né? A história viva do rádio moçoroense aqui no TCM Podcast. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente trouxe o Tássio Araújo hoje, né? Mas antes eu vou trazer aqui Likelly, que é a nossa editora do portal tcmnoticia.com.br e que é quem sobe todas as semanas o nosso TCM Podcast. Ô Likelly, quando a gente falava sobre esse assunto, né? Você logo brilhou o olhinho, gosta muito do rádio e nada melhor do que a gente juntar essas duas paixões no TCM Podcast. Pois é, o TCM Notícia, ele tem várias mídias. E o TCM Podcast ele chega assim para trazer novidades, para trazer o que é que está acontecendo de atualização na internet, também no formato rádio. Então, se você quer acompanhar o que está acontecendo ali na internet, mas que não tem tempo de consumir todo aquele conteúdo, vai lá e escuta aquele resumão que aparece no TCM Podcast. Então, aí é fantástico. E essa semana a gente vai aqui apresentar essa novidade, né? Há alguns dias a gente conversava ali nos bastidores do jornalismo TCM e o Tássio Araújo, né, que é nosso radialista, noticiarista, que está há muito tempo na casa aqui também, tem um projeto paralelo muito bacana, né, da construção de um livro que fala sobre essa história da radiofonia moçoroense. E nessa conversa a gente, cara, por que a gente não traz isso para o podcast TCM, né, o TCM Podcast, e trazer esses personagens, né, contar essa história nesse formato bacana, descontraído, que é o TCM Podcast. Tássio, como é que surgiu a ideia, né, do Memória do Rádio? E depois a gente falar como é essa expectativa de trazer isso para essa plataforma. Pois é, Moisés. O rádio, você sabe, faz parte da nossa vida, né? Desde muito tempo, antes de falar um pouco da ideia. Isso, natural que você se apresente aí para quem ainda não conhece Tássio Araújo, né? Pois é, desde sempre, desde os 14 anos que eu sou envolvido com a mídia sonora, lá desde a época da minha cidade, lá no início dos anos 90, lá em Lages, já ia para a escola durante o período da manhã e depois, ia à tarde. De manhã eu tinha 3 funções lá. Qual era a minha ocupação de garoto de interior? Tinha um quintal, Likelly, com 80 metros de fundo e muitas frutas. Tinha um bosque lá que minha mãe... E hortas. Então eu tinha essa função. Cuidar dessa horta, desse bosque. Isso, goiabas, goiabeiras, siriguelas. Tinha muita fruta, que a gente não comprava fruta na minha... Maravilha. Era muito bom, mamão, a gente tinha isso. Tinha tudo em casa. Era uma memória muito afetiva que eu tenho. E fora isso, pela manhã, eu cuidava, aguava tudo isso aí. Plantava, mexia com horta e tal. Depois eu ia estudar um pouquinho. E ao meio-dia, lembra que na minha época tinha um turno intermediário, que acho que era quase meio-dia, 1h e até 5 da tarde. Ia para aula. E acho que nessa época já era ensino médio. E na minha cidade se instalou uma amplificadora de som na praça, perto de onde eu estudava. Quando eu voltava da escola, passando pela praça, eu via aquelas ondas sonoras no ar. E aquilo me encantou. E aquilo me tocou, na verdade. E eu parava, os meus amigos iam embora para casa, continuava e eu ficava ali feito um bobo, um abestalhado. Sentava no banco da praça, ouvindo. Sabia de onde vinha, que era até a União Caixeiral lá de Lages, onde tinha
uma associação, e essa amplificadora funcionava num estúdio lá, e tinha um cara que comandava um programinha de 5 horas até 6, dando notinhas da cidade. A escola largava depois das 5, que era o nosso trajeto. E depois e eu passei aí a olhar lá como é que era a coisa e tal. E um dia dos diretores lá disse: você quer ficar aqui vindo escrever e tal, já era ensino médio, venha, de manhã vai ter você estuda à tarde. Não posso à tarde. Então, mas de manhã a gente vai abrir um programa novo, uma nova programação de 9 até 10 horas. Então você pode auxiliar lá, e falou quem era a pessoa que ia. E aí ele disse: você vem aqui, quer fechar a programação hoje? Aí eu me tremi nas bases, que eu não estava preparado, né? Tinha ali, ao certo, acho que 15 anos. E aí ele disse: entra aqui e diga Difusora Comunitária de Lages, em 17 horas, 18 horas. Difusora Comunitária de Lages encerra a sua programação. A todos uma boa noite. Voltaremos amanhã com a nossa programação normal às 17 horas. Isso foi o texto mais difícil da minha vida até hoje. Demorou quanto tempo, assim, para você dizer isso? Demorou bastante, Liquel. Eu me engasguei, eu lembro que o rapaz fazia até Mário Sérgio. Não, ele bora. Aí ele aumentava o BG. Aí, Difusora Comunitária. Isso tinha um papel escrito, né? E eu me tremendo ali, mas eu queria. E aí aconteceu. Eles, pronto. Nasceu Tássio Araújo do rádio. Foi. Qual era seu primeiro codinome, Tássio? Era Tássio Araújo já? Sempre foi. Sempre foi, né? Batizou ali. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Eu trabalhei em João Câmara também, como locutor animador, né? Uma época. E lá eu adotei um outro nome. Então tinha um batismo aí. Não colou muito, não foi muito legal o nome. Depois as pessoas, até minha mãe dizia que não volte a ser o que era, o nome que era, porque... E qual foi esse nome? Max Torpedo. Max... a gente já teve aqui... Teve Jack do Brasil, que foi Volnúvio Prachetes, que foi Nil Prachetes também, e o Max Torpedo. Mas foi rápido, foi um torpedo mesmo, foi só 3 meses. Eu digo que concordo com sua mãe, viu, Tássio? Tássio Araújo é bem melhor do que Max Torpedo. E principalmente para o jornalismo. Com certeza. Rádio, né? Moisés e Liquel, então encerrando, a minha função era acordar, aguar as plantas até 8 horas por aí. Depois eu me mandava para a difusora comunitária, ficava lá de 9 até 11 horas, ia para casa, almoçava, tomava banho, almoçava e já de tarde para aula. E assim foi o meu nascimento em rádio. Eu lembro que uma das coisas que eu gostava ainda antes quando não tinha aula, eu subia num pé, tinha um pé de azeitona no quintal de casa. Tinha azeitonas. Todo mundo sabe que é aquela roxinha que fica. Eu subia no pé de azeitona para ouvir as ondas sonoras dessa difusora no período da tarde ainda, quando eu ainda não estava frequentando. Então eu terminava de aguar e ficava lá nos galhos da azeitona, chupando a azeitona e ouvindo aquela programação que eu achava bacana. Aí, que bacana essa história. Memórias afetivas, muito afetivas. O rádio ele tem muito disso, né? Ele mexe muito com o emocional da gente, né? Com e certeza. Na minha casa não tinha outras. Acordava de manhã, minha mãe tinha um rádio em cima da mesa, ela fazendo as tarefas domésticas, e meu pai muito ligado às transmissões esportivas, ouvindo muito futebol. Então eu fui bastante influenciado pela mídia. Então tá aí, Tássio hoje, que é um dos principais noticiaristas do Rio Grande do Norte, tem a sua raiz aí, o rádio da mãe, trazendo as notícias, e o nosso narrador aqui da 95 tem na raiz também do pai a paixão pelo esporte. Deixa eu interromper você um pouquinho, Tássio, e saber aqui, porque eu sei que Liquel também é apaixonada por rádio, né? E como é que surgiu essa paixão pelo rádio, Liquel? Olha, Moisés, eu acho que desde sempre, acho que lá em casa sempre se escutou muito rádio, e tem essa magia, né, de o que é que está acontecendo, de quem é que está falando, a gente fica imaginando quem é aquela pessoa, quem é aquele locutor, como é aquela figura, né? Acho que envolve muita magia no rádio, sim. E todos os dias, acordava, já estava lá o radinho ligado para a gente escutar as canções da manhã ou
ou as notícias, e aí vai, o dia inteiro tinha programação. Princesa. Rádio Princesa. E quando eu passei no vestibular de jornalismo, a gente já tinha amizade já com o Lucílio, eu disse, Lucílio, eu quero estagiar aqui. Ele disse, venha, minha filha. Eu fui, foi meu primeiro estágio, foi lá. Maravilha. Fui-me embora, não sabia de nada, mas eu quero, então vou. Ele me deu espaço e lá estava eu conversando lá no rádio, fazendo os textos das matérias e conversando com o pessoal no rádio também. É muito encantador. E é isso que a gente vai tentar traduzir aqui nas próximas semanas, né? Se você está já curioso por essas histórias todas, né? Eu também sei contar uma história minha do rádio, né? Conta, também, vamos. claro. Conta pra nós Desde muito cedo gostava também de comunicação, simulava. A bancada do telejornal era uma tábua de passa-roupa, né? Tábua de passa-roupa, botava uma cartolina assim pendurada, né? E fazia as notícias. Todo o trabalho de escola era nesse formato e também fazia a locução, né? Trabalhos de escola com simulação de rádio. E lá em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, tinha, na época, eu acompanhava muito a FM Santa Clara, né? A FM Santa Clara, não, perdão, a FM Casa Blanca. E ela tinha um patrocinador, fazer um merchan aqui gratuito do Santa Clara, era FM Casa Blanca e Café Santa Clara tocam para você. Aí eu simulava isso, vivia o universo do rádio, né? A gente cria tudo isso na imaginação, não precisa ter ninguém por perto, né? E você imagina com o seu fone de ouvido, o seu microfone, e que bom que a gente nutre essa paixão desde muito cedo e que hoje a gente está aqui podendo conversar sobre isso. Mas enfim, para traduzir um pouco dessa magia, o projeto Memória do Rádio, né, Tássio? Que começa aí próxima semana. Você que está acompanhando a gente, próxima sexta-feira tem TCM Podcast especial Memória do Rádio. Tássio Araújo vai falar um pouquinho desse projeto pra gente, Tássio. Pois é, Moisés, isso já vem de um tempo, viu? Já procrastinei bastante em relação devido a N motivos, mas isso começou ainda na UERN. Na verdade, começou aqui antes na UERN, um trabalho que a gente fez sobre o resgate do início da radiodifusora. E nós fomos estudar Genildo Miranda, que foi o primeiro grande radialista aqui de Mossoró, noticiarista e diretor, programador também. Era um cara do rádio realmente, ele ouvia bastante as rádios de São Paulo, do Rio, Rádio Nacional. E quando o Paulo Gutenberg Costa e Renato Costa fundaram a difusora, o chamaram para ele vir fazer a direção da difusora nos anos de 1950. E eu achei fantástico aí, e olhei, pesquisei mais e disse, poxa, isso é tão pouco falado. E comecei a coletar, fiz um trabalho da universidade na época, para nota, e coletei mais informações e fui guardando, e isso me instigou a procurar mais, saber mais. Aqui nos estúdios, nos corredores, e guardei, né? Terminou o UERN. Já aqui nos estúdios, nos corredores da TCM, eu conversava muito, em 2010, quando cheguei aqui, com o falecido, saudoso João de Castro. Seu João, que é uma figura que faz parte da radiofonia mossorense. Certamente, se não tivesse partido, estaria aqui no podcast Memória do Rádio. Sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes técnicos da radiodifusão de Mossoró. Ele me falava coisas, né? Muitas coisas eu tomava notas e tal. E eu disse, João, e determinado radialista, quem fazia esse programa? Ele dizia. E aí eu fui guardando isso. Aí passou 2013, 2014. Voltei a escrever isso, coletar mais informações, montei um planejamento. Delineei uma relação de 30 radialistas, inclusive muitos antigos. E por felicidade minha, radialistas e ex-diretores de rádio, como o Dr. Milton, foi um dos meus primeiros entrevistados. Eu com um gravadorzinho marcava e depois eu transcrevia. Eu tenho todas as entrevistas transcritas, algumas do áudio eu não tenho mais, infelizmente, porque gravei com o celular e a gente vai perdendo celular e eu não tive o cuidado de arquivar, subir para um e-mail algumas. O que aconteceu? Eu entrevistei aí mais de 30 radialistas do passado, muitos aposentados, muitos dos quais eu entrevistei entre 2014 e 2018, por aí mais ou menos, já morreram, infelizmente. E 2019 voltei a escrever, mas aí com o projeto de lançar, eu tinha já muito material, coletei muita coisa de internet também, fui no museu, pesquisei o mossoroense dos anos 50, 60, tem muita matéria sobre o rádio Mossoró. Pesquisei até um jornal que não existe mais, chamado o Jornal Diário de Mossoró, que era dos irmãos Rosado, que circulou entre 60 e 66.
encontrei muita matéria também referente a isso. E em 2019 para 2020 eu estava com um bom material. Eu disse, eu vou lançar aí nos próximos anos, no próximo final desse ano, mas aí veio pandemia e aí atrapalhou a coisa. Aí eu também perdi aquele pique, sabe aquele pique que a gente tá voltado à concentração, aí vem outras coisas. Aí quando chegou esse ano agora, eu disse, não, aí comecei, já tinha muita coisa escrita, eu digo, não, agora eu vou concluir e vou lançar mesmo, vamos lançar aí com a vontade de Deus no primeiro semestre de 2023, porque eu não posso ficar com o conhecimento desse retiro só para mim. De jeito nenhum. Isso faz parte da história de Mossoró, da comunicação de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Com certeza. E o bom disso tudo, né, paralelo a esse trabalho que o Tássio vem fazendo há muitos anos já, a gente pensando, né, como eu disse, conversando com o Tássio esses dias atrás, e a gente, vamos trazer isso para o nosso produto, o TCM Podcast, né? E ele super ficou contente com a ideia. A gente foi difícil filtrar um pouco, né? Não dá para trazer todos esses 30 nomes, naturalmente alguns já partiram, e é um cardápio de gente muito vasto, mas a gente vai trazer aqui nas próximas semanas personalidades que marcaram a história do rádio. Como é que você dividiu, Tássio, esses próximos podcasts aí para a gente receber esses convidados? Muito bem, a gente vai começar, a gente fez uma seleção, estratificou por temas, né? Temáticos, a gente contar um pouco, resumidamente, claro, a história, o início. E aí a gente vai trazer... Pode falar dos nomes? Pode falar. Vai dando spoiler. Vai dando alguns spoilers. Eu acho que você pode falar alguns temas, né? E falar alguns nomes aí. Pronto. O primeiro tema é a trajetória do rádio do seu início e os grandes nomes e grandes programas da primeira geração do rádio. Porque a primeira geração da implantação vai de 50 a 63, quando surgiu a Rural. 50 a Difusora, 55 a Tapuio e em 63 a Rural. Então, ainda tem um nome... Um único nome ainda vivo, está vivo, graças a Deus, dessa primeira geração do rádio, que foi o primeiro redator da Rádio Difusora em 1951. Ele assinou a carteira lá e redigia o jornal Notícias da Cidade, que foi o segundo rádio-jornal do nosso rádio. O primeiro foi o Grande Jornal Caxias, que era patrocinado por uma loja ali de tecidos do centro, chamado Armazém Caxias. Tinha um slogan, o gigantão da... É Rodolfo Fernandes, aquela praça central? Da Rodolfo Fernandes. Que é o Assis Cabral, Edmundo Alves. Ele também foi comentarista esportivo durante os anos 60 e 70. Ele tinha um pseudônimo, né, então? Assis Cabral, o nome dele é Edmundo Alves. Assis Cabral era o nome que ele usava no rádio. Era o nome do rádio. Tá ele noticiou, ele tem 85, 86 anos, salvo engano. Eu já o entrevistei para o meu livro. Ele noticiou a morte de Getúlio Vargas aqui na Rádio Difusora, aqui em Mossoró. Ele entrou em edição extraordinária. Eles faziam jornais, as notícias nacionais eram captadas por 2 jornais, acho que era o Globo e o Correio da Manhã, e tem um outro que não existe mais do Rio, que eles recebiam, vinha um avião da Pané. Não tinha Pané? Pané. Ele contou isso para mim. Parava no aeroporto, que ele parava em Recife aqui e ia para Fortaleza. Ele ia lá pegar... Tinha um cara que era... me desculpa, agora esqueci. Já foi prefeito de Mossoró político, um industrial aqui que pegava esses jornais. Quando o cara lia, Armâncio Leite, algo assim. Uma pessoa influente. Quando o cara lia os jornais do dia, seu Assis Cabral ia lá, ele jovem, tem 17 anos, catava o jornal do cara, o Correio da Manhã e outros. E levava para o rádio. Levava para a rádio e das matérias nacionais que tinha lá, ele redigia para os boletins da Difusora. Que bacana. Uma saga. Então tem ele e Fabiano Santos no primeiro, que é o Fabiano tem um contexto muito grande também de conhecimento do rádio local. Trabalhou com J. Belmont quando jovem, nos anos 70, 80. A gente vai fazer um segundo podcast temático com jornalismo policial. E aí a gente tem os convidados também, tem o Alcivan Vilar. Nosso colega aqui da casa, né? Vai ter muita gente da TCM, né? Da TCM 95 nessa trajetória, né, Tássio? Tem alguns convidados que representam também essa história toda. Comunicação de FM, a gente convidou o nosso amigo, o nosso colega Edmar Castro. Figura influente demais no rádio, não só no rádio, na internet também, né? Um grande nome do rádio. Grande nome. Gilson Cardoso vai estar com ele nesse podcast, que é outro comunicador aí de notoriedade aqui na região, em Mossoró. Tem os caras do AM tradicional, como o J. Nobre, né, que vai vir também participar.
tem a parte do radiojornalismo com Givanildo Silva, que foi um grande redator aí, noticiarista dos anos 80 e 90. Eles teve o famoso assalto do Banderna em Mossoró, né, que praticamente dominou. Que foi um podcast do TCM Notícia, né? Foi, de muito né? sucesso, inclusive a gente contou essa história. Dia de Cão. Dia de Cão, do Dia de Felipe Cão, Cunha. fantástico trabalho. Então as rádios transmitiram aquilo, foi uma cobertura até hoje marcante. Sim. Também do Rádio Local, eles falaram isso para mim. Então, entre outros nomes, né, a gente não está conseguindo. Eu tenho uma colinha Não, aqui. não precisa não, já deu um spoiler demais. Agora eu queria fazer um registro, Moisés, para encerrar, Kelly, assim, não sei qual é o tempo, mas lamentar, dentro dessa minha pesquisa, eu fui atrás dos arquivos de áudio das emissoras. Lamentavelmente, eu vou me dirigir aqui porque, claro, eu tenho que falar a verdade. As duas grandes emissoras, as duas primeiras emissoras da cidade, tanto a Rádio Difusora quanto a Rádio Tapuio, que hoje é RPC, elas não têm os seus arquivos. Os atuais hoje não sabem porque ao longo de décadas foram perdidos os arquivos. Há alegações do tipo assim, mudou-se muito de endereços. Há alegações do tipo, houve uma enchente em Mossoró. Há alegações do tipo de que algum profissional, um sonoplasta que trabalhou na rádio, levavam alguns materiais e não traziam. Isso perdeu-se ao longo do tempo. O fato é que esses programas antigos, os quais eu pesquisei muitos, eu não vou dizer o nome agora aqui, programas marcantes, grandes comunicadores, não temos o registro em áudio. Então, a minha fonte foi oral, a memória. Eu tive que buscar daqueles que ainda estavam vivos, que vivenciaram aquele momento, que me contassem como era. E daí eu fui aos jornais também fazer um link do que eles disseram para mim. Isso eu encontrava algumas coisas, realmente encontrei muita coisa que batia informação. E foi assim, Moisés e Michele, que a gente fez essa pesquisa, porque infelizmente, à exceção da Rádio Rural, louve-se, a Rádio Rural de Mossoró guarda ainda o seu acervo com muito zelo. Bacana. Rural. Mas enfim, todo esse material vai ser, a partir da próxima semana, né, Kelly, ponto o foco principal do nosso TCM Podcast, né, no Memória do Rádio. Pois é, são 100 anos de rádio, né? Que no Brasil, e que a gente tem uma pontinha de participação, né? Então, aqui são 73, né? Já estamos com 73, desde 50 para cá que chegou aqui, né? 73 anos de rádio. E a gente já está chegando aqui no final da nossa edição de hoje, e eu queria que, antes da gente encerrar, cada um tradicionalmente aqui, viu, Tássio? Conta um episódio da sua trajetória, né? Eu acho que desde dos 14, 15 anos já no rádio, você certamente deve ter alguma história curiosa ou muitas histórias curiosas para contar. E a gente encerra sempre contando um pouquinho dessa trajetória. Eu queria que você trouxesse a sua história, depois o Kelly vai trazer. Eu trago uma história também aqui pra gente. Posso contar uma relacionada ao ouvinte, com a presença do ouvinte? Então, claro, deve. Uma manifestação do carinho do ouvinte para com o comunicador. Aquilo que a gente estava conversando ontem, um pouco daquilo. Sim, claro. Acho que é um exemplo bacana. Sim. Quando eu fazia rádio comunitária ainda, lá no município de Lages e Angicos, ali na região, sempre era comum, a audiência na zona rural é muito grande, como é até hoje, e nós não tínhamos a pulverização de mídias que há hoje, como a internet e outras. Então o foco do rádio era mais concentrado. E a zona rural era fechada, né? Dia de aniversário do locutor era sempre um momento de celebração. As pessoas realmente vinham à rádio parabenizar, deixar mensagem ou deixar um presente. E eu lembro que em certa ocasião eu estava aniversariando lá e comunicando com as pessoas e tudo, e recebendo alguns presentes de ouvintes. E aí chegou uma senhora da zona rural, né, era um sábado, dia de feira, e ficou esperando os outros ali saírem. Quando ela disse: Tássio, eu vim lhe entregar o meu presente, parabenizar aqui o programa, vocês sempre lembram de nós, muito bom. Agora eu não tenho nada para lhe oferecer, eu trouxe isso aqui. Aí uma caixa, dentro da caixa tinha uma lata daquelas de tipo Neston, né, sem o rótulo, e eu abri. Quando eu abri, estava a lata cheia de ovos caipira. Então aquilo foi um presente, assim, uma demonstração de afeto
e de carinho muito grande. Eu disse a ela, inclusive tinha ganhado outros presentes de pessoas amigas, como perfumes, camisetas, que era comum isso no interior na época, né? E eu disse, esse presente aqui para mim, falei o nome dela, simbolicamente representa muito, muito mesmo. Muito mesmo. Pode dizer que eu considero a altura de todos os demais aqui. Não deixou a desejar. Muito bacana. Eu queria trazer só essa memória. Mas é fantástica, né? O rádio ele tem muito disso. E até hoje, viu, Tássio? A gente e tem você falava carinho, isso também. Esse carinho ele é presente ainda hoje para o rádio, a gente que faz rádio diariamente e que tem muito, às vezes, ali o contato com a comunidade ou leva demandas da comunidade, você acaba recebendo um pouco desse feedback nessa forma, né? Essa forma carinhosa do ouvinte. Pois não, Liquélia? Você se torna da família, né? Sim. Aquela pessoa que está ali com você todos os dias de manhã, família. dando o seu bom dia. Sim. Então, você acaba sendo ali daquele ambiente. Sem dúvida, é íntimo. Você não se sente íntimo daquela pessoa de casa, mas aquela pessoa de casa se sente íntimo de você. É verdade. E aí, Liquélia, conte aí sua história do rádio, né? Tem uma história, na verdade é mais dos meus medos, né? A gente tinha muito medo quando eu comecei a fazer rádio na Rádio UERN, na Rádio Universitária, era de chegar na UERN, né? Porque ali não existia nada, a UERN era tudo deserto, e eu chegava principalmente em dia de sábado, dia de final de semana, chegar na UERN, a pessoa ficava olhando aquele deserto, aqueles redemoinhos vindo ali daquele deserto, meu Deus do céu. E só quando a gente chegava realmente, ligava todo o rádio e começava a falar, a gente se soltava. Mas para chegar e até lá, era uma tensão. Tinha um caminho ali que era meio tenso. A gente descia do ônibus e ia atravessando toda a UERN para chegar até a rádio. Você ficava tarde lá? Eu ficava tarde, era sábado à tarde. E Luiz, né? Acho que era Luiz, o controle, Luiz Flávio. Luiz Flávio. Lá de Felipe Guerra, né? Justamente, assim. Gente boa. Sim. Bacana, os medos de Liquélia aí no caminho da Rádio Universitária. Meu Deus, só eu e os calangos aqui, minha Nossa Senhora. Olha, eu vou contar pra você falar dessa coisa da intimidade do ouvinte, né? Que você acaba virando parte da família, né? No Jornal da Manhã, eu tô no ar já, vai fazer 13 anos já agora, no meio desse 2023. E, de fato, você se torna parte da vida daquelas pessoas. Você toma café da manhã todos os dias. A gente hoje, com a facilidade da interação do WhatsApp, a gente recebe diariamente várias fotografias do nosso ouvinte tomando o café da manhã, ou com o radinho lá em cima da mesa, ou mesmo acompanhando pela tela da TCM, né? E você se torna muito íntimo dessas pessoas. E sempre, como o Tássio disse, eles têm um gesto carinhoso de mandar para a gente uma castanha lá de Serra do Mel, ou um doce que vem ali lá da Maísa, ou uma fruta que vem aqui da zona rural aqui de Mossoró, lá de Apodi, enfim. E certa vez, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas uma curiosidade, né? Essa semana eu mostrava para vocês o ouvinte lá da Serra do Mel, que todo dia toma café, ele manda foto, ele numa mesa, no alpendre, né? Com o seu chapéu, o seu José Acioli, o nome dele é auxiliadora. E ele senta nessa mesa com o rádio, o chapéu na cabeça e uma garrafa de café e espere que Moisés vai começar a falar, né? Isso é muito gratificante, porque você se torna parte do dia a dia das pessoas, né? E a auxiliadora diz, olha, vou mandar uma galinha para você comer. Certo dia chegou aqui uma galinha, não foi a auxiliadora, foi outro ouvinte. Era um guiné, né? Um guiné vinha vivo dentro de uma caixa de boneca e veio deixar esse guiné aqui, entre tantas outras coisas que a gente recebe aqui, saca de manga, queijo, beiju, pessoal que manda toda sorte de coisa gostosa aqui pra gente. Eu não tinha habilidade para nem cuidar e nem preparar um guiné. Mas, enfim, entre tantas curiosidades, né, do rádio, essa intimidade que você cria como ouvinte é, de fato, a maior recompensa que a gente tem em fazer o rádio e contar essas histórias. E essas histórias e outras tantas das pessoas que marcaram a radiofonia moçoroense, você acompanha a partir da próxima edição do TCM Podcast. Tássio Araújo é quem vai estar recebendo aqui esses convidados emblemáticos da história do rádio e que o TCM Podcast vai trazer para você a partir da próxima semana. Nosso tempo está terminando, agradecer aqui o Tássio Araújo, a Liquélia Barros, e próxima semana tem TCM Podcast especial Memória do Rádio. Uma excelente semana para você, bom final de semana e até a próxima edição.